Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 17 de setembro de 2022. Estamos introduzindo a lição de número 13 do nosso trimestre, cujo tema será Cristo no Crisol. Esta, na verdade, é a última semana dessa temática que estudamos durante esse trimestre sobre a questão do sofrimento. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em Mateus, no capítulo 27, verso 46, que diz assim: Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Quando pensamos a respeito de Deus e, ao mesmo tempo, na perspectiva do pecado, da dor, do sofrimento que o planeta está envolvido por causa da rebelião que aqui chegou, alguns questionamentos acabam surgindo na mente de algumas pessoas. Por exemplo, existem algumas características que são exclusividade de Deus. Deus é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder e toda a autoridade no universo. Ele também é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas ele também é onisciente, o que significa que todo o conhecimento no universo, que transcende inclusive a barreira do tempo e do espaço, estão completamente abertos diante dele, o que significa que ele tem o conhecimento antecipado de todas as coisas. Quando olhamos, por exemplo, para a Bíblia, para textos clássicos, como, por exemplo, o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, onde o Senhor Jesus, com antecedência de 2000 anos, ele demonstra aquilo que estaria acontecendo exatamente antes da vinda de Jesus. E quando lemos as páginas de Mateus 24, por exemplo, percebemos que parece que Mateus estava lendo o jornal do dia, enquanto escrevia aquilo que escreveu nas palavras de Cristo Jesus. Exatamente o que Jesus predisse que estaria acontecendo antes do seu retorno, está acontecendo exatamente à nossa volta. Mas não apenas isso. Quando olhamos então para os livros de Daniel e de Apocalipse, percebemos a precisão com a qual a profecia demonstra os acontecimentos que estariam tendo lugar em vários momentos da história. Precisão a tal ponto em que temos datas que foram estabelecidas com milênios de antecedência, como, por exemplo, a profecia das 70 semanas de Daniel, que demonstra um ano no qual Cristo Jesus seria batizado, o ano no qual ele seria morto. Isso para poder mencionar apenas uma de várias outras datas que aparecem dentro do contexto bíblico. Mas quando olhamos para essa situação, a pergunta que se faz é: mas se Deus tem um conhecimento antecipado de todas as coisas, então ele não foi apanhado de surpresa em relação à chegada do pecado aqui no nosso planeta? A resposta óbvia e clara para isso é: não, ele não foi apanhado de surpresa. É tanto que na própria Bíblia encontramos a menção de que Cristo Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, o que significa que o plano da redenção, o plano para salvar a humanidade, já havia sido estabelecido antes mesmo que a Terra fosse formada. Deus não pode ser apanhado de surpresa. E então, mais uma vez, a pergunta que se coloca é: e por que é que Deus, sabendo que o pecado chegaria aqui no nosso planeta, por que ele fez tudo do jeito que fez? Bem, há um texto que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos hoje, que na verdade é uma citação de C.S. Lewis, que menciona o seguinte, que Deus, ele, mesmo tendo conhecimento antecipado daquilo que aconteceria com a chegada da rebelião aqui no planeta, ele disse para si mesmo: vale a pena o risco. Aí alguém vai dizer, mas vale a pena o risco para quem? Vale a pena o risco para nós, que temos que enfrentar dor, sofrimento, morte? Ainda agora há pouco, antes de fazer essa gravação, eu recebi aqui uma pessoa que estava me falando a respeito das perdas que sofreu na sua família durante esse período da pandemia, para falar apenas sobre as milhares de pessoas que perderam a sua vida com uma pandemia. Quantas pessoas perderam a vida desde que Adão, o governador do nosso planeta, pecou? E quantas mais terão que perder a vida antes que o Senhor Jesus coloque um ponto final na dor, no sofrimento e na morte? Algumas pessoas imaginam que o sofrimento, a parte do sofrimento, ficou exclusivamente para nós. E que Deus, ele se senta de forma tranquila no seu trono, enquanto percebe o tempo fechar aqui embaixo e vai
administrando as coisas até que o pecado seja destruído. Não tem nada menos verdadeiro do que isso. O pecado trouxe também dor e sofrimento ao próprio Deus. A Trindade divina, desde que o pecado aqui entrou, tem sofrido. E a Bíblia vai apresentar o Senhor Jesus como o segundo Adão, o representante da família humana, aquele que veio para vencer onde o primeiro Adão falhou, como nosso representante assumindo a humanidade. O Senhor Jesus veio para dar uma resposta à rebelião e, ao mesmo tempo, abrir um novo caminho diante da humanidade, para fazer com que a humanidade tenha a possibilidade de retornar para o Éden que foi perdido. É claro que a escolha é 100% nossa. Eu e você podemos escolher viver essa realidade ou não. Mas o fato é que o Senhor Deus, para conseguir essa possibilidade, ele enfrentou todo tipo de sofrimento. Não foi fácil para o Senhor Jesus, bem como para Deus o Pai, o Espírito Santo terem que enfrentar isso. Na lição dessa semana, a última lição desse trimestre, teremos a oportunidade de entender o quanto custou para Deus conseguir nos salvar. É tanto que no resumo da lição dessa semana, as duas perguntas que são feitas são: o que Cristo sofreu por nós? No que é que consiste esse sofrimento que Cristo teve? E a segunda pergunta: o que podemos aprender com o sofrimento de Cristo Jesus? Essas são algumas das respostas que procuraremos na lição dessa semana. Eu posso te garantir que vai valer a pena. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque apesar da rebelião ter chegado aqui no planeta e de termos sido envolvidos nela, ainda assim Cristo Jesus não nos abandonou à nossa própria sorte. Ajuda-nos nessa semana a entender o quanto custou para o Senhor ter que lidar com o assunto do pecado. E que através do sofrimento de Cristo Jesus possamos aprender também a ter força, resiliência e ao mesmo tempo a encontrar os caminhos que nos levarão à felicidade e à vitória. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?